Agora, seguindo, né, a tradição do Caminho Sem Dor, o professor Charles Oliveira vai contar para a gente como que foi o Voluntários da Dor, lá em Roraima, no último final de semana, uma ação capitaneada, idealizada pelo professor Charles, que dentro do projeto do PEN Brasil, do Instituto PEN Brasil e do Caminho Sem Dor, onde a gente vai para cidades do país e faz atendimento a pacientes carentes que não têm acesso ao tratamento da dor. Professor Charles, como é que foi a última ação? E nós está todo mundo curioso para saber qual vai ser a próxima também, né? Tá sem som, professor. Tá sem som, professor. Então, a Aí. primeira pergunta: qual a capital de Roraima? Porto Velho? Boa Vista? Boa Vista, Boa Boa Vista. Vista, tá vendo? É uma aventura chegar lá, porque para voltar de lá, fomos mais para o norte, fomos até Belém, de Belém até Belo Horizonte até aqui. Comecei a sair de lá ontem, 5 da manhã, cheguei aqui 7h30 da noite. Então, 14 horas seria como se cruzasse o Atlântico aí, né? Dava tempo de ir para a Europa. Mas esse foi o nosso quarto evento. O primeiro foi em João Pessoa, o segundo em Vitória, o terceiro em Ilhéus e o quarto agora lá em Boa Vista, capitaneado aí pela Yasmin. O evento foi muito bem organizado. A gente fez mais de 30 procedimentos em 2 dias de evento e, concomitantemente, ela organizou um congresso lá. Tivemos 22 voluntários, ou 21 voluntários. Um deles foi o Dr. Sudir Dewan, que estendeu a viagem dele lá do Lápis, lá de Foz do Iguaçu, esteve conosco ali. Então, isso dá redimensionamento ao projeto, porque dá voz ao nosso projeto também no exterior. Tive contatos também de colegas da Argentina querendo copiar o projeto, fazer alguma coisa similar lá na Argentina. Sobre o próximo, nós organizamos 2 eventos desse ao ano. Primeiramente, é um projeto todo voluntário, né, onde cada um contribui com sua passagem, com sua viagem. O organizador local ele seleciona os pacientes e, junto da indústria, a gente consegue os materiais que são todos doados. O governo do estado entrou com o hospital, com toda a estrutura básica, né? Por sinal, um ótimo hospital lá na capital. Nós fomos muito bem acolhidos por todo o corpo clínico e pela enfermagem, pessoas muito felizes e trabalhando com muito gosto para que ajudasse que tudo corresse muito bem. Sobre o próximo, estamos aí por fazer ou em Foz do Iguaçu ou Santarém, e o Breno também tem a intenção de levar o projeto até a cidade dele. A gente faz 2 por ano, esse foi o segundo desse ano já. Agora vamos aguardar a virada do ano que vem para a gente seguir com esse projeto aí. Isso aí, Carlos. Obrigado, professor Charles. É uma honra compartilhar isso com você. Parabéns pela ideia. Quanto vai somando, né, prof? Já são 4 eventos, já são aí pelo menos uns 200 pacientes que já foram atendidos gratuitamente pelo Brasil, né? E é uma forma das pessoas que estão começando a ter mais contato com a vida prática e realizam procedimentos sob supervisão. No final, todo mundo saiu muito feliz ali desse evento, de mais um evento, né? Foi bem legal. Fantástico, fantástico. Para quem não conhece o professor Charles é nosso sócio no Simpen.
pioneiro da medicina da dor no Brasil. Ele e o professor Fabrício foram os primeiros FIPs do Brasil, né? Isso lá, não vou falar o ano não, tá, Charles? Para ninguém ficar fazendo conta aí da idade. O professor Charles é pioneiro, fundador do US Master, né? Que é um dos principais cursos de formação em intervencionismo, criado por ultrassonografia de todas as Américas, né? Principalmente da América Latina. É uma honra compartilhar toda essa história da dor com você, professor. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado aí pelo espaço. Agora, Dr. Breno Grossi. Dr. Breno Grossi vai falar hoje sobre o uso de gabapentinoides. São medicações extremamente prescritas. Eu acho que quem tem um consultório com muita clínica de dor, se não for é um dos, né, tá ali no pódio dos medicamentos mais prescritos. São medicamentos, evidentemente, que tem que ter indicação correta, tem, sim, maneira correta de se iniciar esses medicamentos, tem efeitos adversos, né? Principalmente quando o uso começa, quando acelera demais, o paciente não aguenta. E é um prazer ter aqui o Dr. Breno Grossi. O Dr. Breno Grossi é anestesiologista com área de atuação em dor. Agora é FIP, né, conseguido em abril, último lá em Orlando, né, meu professor? Parabéns, não tive a honra de te dar parabéns. Coordenador do Simpen Academy, professor de vários cursos da Faculdade Simpen. E este é o projeto Sem Dor Experts. Sem Dor Experts é um projeto do Instituto PEN Brasil, através do Caminho Sem Dor, apoiado pelo Laboratório Cristália. Mais uma vez, obrigado ao Laboratório Cristália pelo apoio que ele dá a esse projeto. Serão 40 aulas que serão disponibilizadas ao vivo, segunda-feiras, aqui pelo Zoom, e continuam aí no YouTube do Caminho Sem Dor e na plataforma do Caminho Sem Dor, a partir agora do próximo mês. Apenas para quem acompanha ali no YouTube depois, essa semana eu tive que desativar o link, né, que era o youtube.com/caminho sem dor, porque ele funcionava numa conta pessoal minha. Então, as aulas estão temporariamente no Carlos Marcelo, youtube.com/Carlos Marcelo Dor, porque demora mais ou menos uns 14 dias para o Simpen fazer a conta oficial do Caminho Sem Dor. Então, daqui a poucos dias, volta ao YouTube/Caminho Sem Dor, mas dessa vez uma conta oficial do Simpen, relacionada já à plataforma do Caminho Sem Dor. Então, ocasionalmente, nessas próximas 2 semanas, todas as aulas estão no YouTube, youtube.com/Carlos Marcelo Dor, que é o meu canal pessoal. Daqui a uns 14 dias, 15 dias, o canal do Caminho Sem Dor já volta diretamente da sua plataforma do Simpen. Bem-vindo, professor Breno. A palavra é toda sua. Muito obrigado aí, Carlos. Para mim é um prazer estar dando essa aula. Parabéns aí pelo projeto que você que iniciou, né? E hoje conta aí com tantas pessoas, para o Charles também, esse do Expedicionários da Dor, né? Que agora é o Caminho Sem Dor também. É sempre importante levar conhecimento. Eu estou assistindo as aulas, acompanhando as aulas do Caminho Sem Dor, estão muito boas. E ter um projeto desse aí sem custo realmente é uma honra aí para todo mundo que trabalha com dor, né? As aulas estão excelentes, muito boas mesmo. Eu vou compartilhar aqui minha tela aqui com vocês. Deixa eu só diminuir isso aqui. Veja se conseguem me acompanhar. Estão vendo minha tela? Tudo certo, Bianca? Tá sim. Tá, beleza. Tudo ok. Então, para mim é uma honra. O Carlos já me apresentou, né? Eu faço parte do projeto Simpen, dou algumas aulas em alguns cursos, sou o atual coordenador do Comitê de Dor Neuropática da Sociedade Brasileira de Dor. Ele já fez a minha devida apresentação, então, como eu não estou vendo o chat, vocês podem parar a perguntar, né? Eu acho que sim, né, Carlos? Não tem problema nenhum, né? Se o pessoal quiser tirar dúvida ou deixa para o final, que a gente tem discussão, não sei como é que vamos fazer, como que fica melhor aí a dinâmica da aula, Todo mas... mundo coloca as perguntas no chat e depois no Uhum. final eu volto e te passo as perguntas para não ficar pergunta repetida e a aula ficar mais dinâmica. Então, todo Excelente. mundo passa e a gente vai e pergunta. No final, todas as perguntas serão respondidas. Ótimo. Então, eu vou falar sobre o uso de gabapentinoides na dor crônica.
É, é um assunto um pouco polêmico em algumas situações. Eu olhei, pesquisei bastante coisa a respeito e com certeza, podem ter certeza que essa aula aí é uma das mais completas que vocês vão ver sobre o uso de gabapentinoides na dor, porque realmente não tem tanta coisa assim em dor crônica, apesar de ser uma das medicações mais usadas, né? Mas aí a gente vai comentar aí com a aula para vocês. Então eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. É, os gabapentinoides são os anticonvulsivantes, né? Então, inicialmente, eles foram desenvolvidos para esse fim, né? Como anticonvulsivantes. Só que eles viram que ele teria um outro potencial para tratar dor crônica. E por quê? Porque nós temos alguns processos de tanto de sensibilização como de desencadeamento da dor crônica, né? E nós atuamos com várias medicações em algumas estruturas seletivas. E os anticonvulsivantes, eles vão nos ajudar, principalmente na nossa via ascendente da dor, nossa via de transmissão da dor, junto com outras medicações, opioides, bloqueadores NMDA, relaxantes musculares, canabinoides, né? Então, os anticonvulsivantes são as medicações que vão atuar nessa parte de neuromodulação da dor. Nós temos alguns tipos de anticonvulsivantes: os bloqueadores dos canais de cálcio, os bloqueadores dos canais de sódio e os dos sistemas GABAérgico. Hoje, como a aula é de gabapentinoide, nós vamos falar somente dos bloqueadores dos canais de cálcio. Então, nós temos duas medicações principais anticonvulsivantes, bloqueadores do canais de cálcio, que são a gabapentina e a pregabalina, tá? Então, eles viram que eles são neuromoduladores mais úteis no tratamento da dor do que da epilepsia. A gabapentina e a pregabalina, os gabapentinoides, eles são os análogos dos neurotransmissores GABA, mas eles não têm um potencial de ligação dos receptores GABA, tá? E eles fazem uma neuromodulação neuronal na parte central da dor, né? Na nossa neuromodulação central da dor. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho primeiro de fisiopatologia, porque para quem gosta de fisiopatologia é ótimo, né? Para quem não gosta, não tem como a gente saber a atuação de um fármaco sem entender a sua real importância e sem entender a sua fisiopatologia, tá? Por que que a gente usa, quando a gente usa, por que que ele é mais efetivo em alguns tipos de dores, né? Por que que em certas dores a gente não vai usar os gabapentinoides? Então, a fisiopatologia, ela explica muito bem para a gente. Então, é impossível falar de gabapentinoides sem falar um pouco de fisiopatologia. Então, eles vão atuar principalmente, a gente vai destrinchar um pouquinho isso ali mais para frente, mas principalmente em receptores NMDA, ATP e AMPA, e vão diminuir e vão bloquear os receptores glutamato e a substância P, tá? Então, como que eles fazem isso? A gente sabe a fisiopatologia, então, né, quem aí está acompanhando o Caminho Sem Dor já teve aula sobre isso, sobre a fisiopatologia da dor, mas não custa lembrar para entender um pouquinho melhor. Então, nós temos uma estimulação química, mecânica ou térmica. Esse estímulo é transformado em potencial, carregado pelo meu neurônio nociceptivo da dor, através de fibra A delta, a via mais rápida, ou a fibra C, né, a via mais lenta, quando eu estou formando ali a sensibilização da dor. É chegado até, faz uma sinapse ali com o meu primeiro neurônio nociceptivo na minha lâmina de Hexad, cruza a minha comissura branca, vai até no meu funículo lateral. Chega no meu funículo lateral, ele vai se acender através do trato espinotalâmico lateral, vai até na ponte. Na ponte ele vai ganhar uma parte na parte anterior, vai ascender até o tálamo, no nosso núcleo ventro-dorso lateral, vai fazer outra sinapse, vai ganhar a coroa radiada, a cápsula interna e até no nosso córtex sensitivo. Então, por que que a gente fala isso tudo de fisiopatologia? Que a gente precisa entender o caminho da dor para entender onde a gente vai bloquear, tá?
E essas fibras, elas fazem também, quando a gente tem uma sensibilização da dor, elas atuam tanto na parte periférica quanto na parte central, tá? Na parte periférica, a gente faz ali como se fosse uma sopa inflamatória, né? Gerando muitas vezes hiperalgesia, gerando aleudínia, liberação de vários neurotransmissores aí, de várias substâncias inflamatórias. Isso gerando uma percepção exagerada na dor. E o papel da sensibilização central na dor, o que que é? É como se ele fosse um facilitador da minha dor crônica, tá? Então, vai ser muito interessante a gente entender isso, principalmente observando a minha via aferente da dor. Então, na minha sensibilização central, a gente tem alguns fenômenos que favorecem essa sensibilização, como o fenômeno de wind-up, né, que é estimulação de receptores NMDA, AMPA e ATP, que a gente viu lá que os gabapentoides atuam nele, através de alteração dos nossos neurônios inibitórios e através de recrutamento de algumas células, principalmente as células da glia. Não tem como a gente falar de gabapentinoides sem falar de fisiopatologia da dor neuropática, tá? Porque é onde nós vamos achar mais trabalhos, mais estudos mostrando a maior efetividade dessas medicações na dor neuropática. Então, nós precisamos entender o porquê disso, tá? Então, na fisiopatologia da dor neuropática, eu tenho uma neuropatia periférica e ela vai me alterar propriedades elétricas ali de nervos sensoriais e vai me gerar um desequilíbrio excitatório e inibitório, tá? Então, assim, na fisiopatologia da dor neuropática, eu tenho sempre uma hiperestimulação excitatória com uma menor inibição. Então, eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho uma hiperexcitabilidade. Isso é muito importante, tá? Porque isso me altera alguns canais importantes, alguns canais de íons importantes, onde os meus gabapentoides vão atuar. Então, resumindo, uma da parte da fisiopatologia da dor neuropática é a hiperexcitabilidade, né, levando à dor crônica, e eu tenho essa minha maior componente excitatório do que inibitório. Então, eu tenho alterações nos canais de íons, tá? Canais de sódio, cálcio e potássio, mais uma vez aumentando a excitabilidade, e quando eu tenho uma lesão neuropática, essa minha fibra remanescente, ela gera atividades ectópicas, por exemplo, o neuroma, né? E isso vai me resultar de liberação de transmissores excitatórios no meu circuito ali nociceptivo. Além de alterações no canais de íon, eu tenho alterações no meu neurônio de segunda ordem, me gerando aquilo que a gente já conversou, né? Hiperestimulação, liberação de neurotransmissores com sinalização para receptores NMDA, AMPA, hiperexcitabilidade de GABA também. Então, eu tenho disfunção dos meus interneurônios inibitórios nesse meu sistema modulador descendente, e agora a minha excitação está dominando o paciente. Eu tenho muito mais componente excitatório do que inibitório, tá? Então, inúmeros estudos têm demonstrado que essas vias excitatórias do tronco cerebral são mais importantes nessa manutenção de dor, tá? É muito importante isso, porque nós vamos ver que alguns pacientes eles são mais pró-excitatórios e são justamente esses pacientes que a gabapentina vai ter um efeito melhor, ou a pregabalina, né? Então, o que acontece? O sinal ele pode ser também um mecanismo central de modulação da dor, aumentado ou reduzido no meu corno posterior, na minha transmissão do sistema nervoso central ou no meu córtex. E a maioria desses pacientes com dor neuropática, ele tem um perfil que a gente chama de perfil pronoceptivo. Aí a gente vai ter dois perfis de paciente. Aquele paciente com a fisiopatologia mais de pronoceptiva excitatório e outros pacientes com perfil pronoceptiva inibitório. Isso é importante? Sim, isso é muito importante. Porque os meus pacientes com perfil de pronoceptiva excitatório, eles vão responder melhor aos meus gabapentinoides. E os meus pacientes com perfil pronoceptiva inibitório, eles vão responder melhor aos meus antidepressivos,
tá? Então, é muito importante a gente entender isso para a gente saber, poxa, por que que eu vou começar, por que que às vezes eu começo com monoterapia para ver se o paciente responde, não melhorou, em vez de associar outra, eu tento iniciar um antidepressivo, ou eu tento associar um antidepressivo, por que um paciente responde melhor a gabapentinoide, outro responde a melhor a um antidepressivo. Então, isso a gente não consegue saber ainda previamente, né? Tem alguns estudos em andamento, tem algumas testes genéticos aí em andamento, mas ainda não tem para os gabapentinoides, tá? Eu até conheci um laboratório que faz uns testes genéticos em alguns pacientes, mostrando o perfil do metabolismo de cada indivíduo, o que que seria melhor para cada um, o que que seria melhor metabolizado e melhor biodisponibilizado, só que eles ainda não têm de gabapentinoides, né? Mas é um futuro aí que seria interessante para a gente, porque a gente pode investir mais no paciente com uma medicação, se ele tem, por exemplo, um perfil pronoceptivo facilitador, né? Pronoceptivo excitatório. Talvez a gente investiria mais nos gabapentoides e menos nos antidepressivos, e diminuindo assim os efeitos colaterais, né? Por isso que o tratamento da dor é tão individual, né? E é difícil, realmente é difícil e bastante individual. Então, o que que acontece? Eu tenho ali nos meus canais de íons, né? Essa aqui é uma transmissão normal, tem os canais de íons ele tem algumas subunidades, que eu vou falar um pouquinho ali para vocês, mas principalmente o meu canal de cálcio. Quando eu tenho uma hiperexcitabilização na dor, eu tenho estimulação, uma abertura desses meus canais de íon cálcio, e eu tenho um excesso desses meus neurotransmissores, aumentando assim a minha excitação, tá? E onde que meus gabapentoides eles trabalham justamente nesses canais de cálcio, tá? O meu canal de cálcio ele tem 5 subunidades alfa e algumas outras subunidades adjacentes ali, que é delta, gama e beta, tá? Nos canais de cálcio, meus gabapentoides eles vão atuar nos meus receptores alfa 2 delta 1 e alfa 2 delta 2. Quando ele se liga mais no meu receptor alfa-2 delta-1, eu tenho um efeito analgésico melhor. Esse meu paciente melhora mais da analgesia. Aqueles pacientes que podem estimular mais meus receptores alfa-2 delta-2, eu tenho mais efeitos colaterais, tá? Infelizmente, hoje ainda a gente não tem uma droga tão seletiva para receptor alfa-2 delta-1, mas quem sabe aí no futuro a gente consegue desenvolver isso, que iria ajudar bastante também a diminuir os efeitos colaterais, que é uma das principais falhas terapêuticas, né? É intolerância à medicação. Então, nós temos essa lesão de nervo, ela vai estimular a produção do canal, os canais de cálcio vão ser transportados ali para terminações nervosas no corno dorsal da medula, vai aumentar o número de canais de cálcio, aumentar esse influxo de cálcio e aumentar a excitabilidade neuronal, tá? E o paciente vai ter uma maior sensibilidade da dor. Quando a gente entra com os nossos gabapentoides, o que que eu faço? Eu ligo nesse receptor alfa-2 delta-1 e alfa-2 delta-2 e eu vou inibir o meu transporte no canal de cálcio. E assim eu vou diminuir e evitar essa maior sensibilidade de dor. Então, olha como é que a fisiopatologia lá do começo foi interessante para a gente entender, né? Onde que a medicação atua, como que ela atua, tanto na parte de sensibilização periférica, tanto na parte de sensibilização central da dor, por que que um paciente responde melhor que o outro, e aí nós vamos continuar o nosso estudo. Então, quando a gente entra com a pregabalina, ela vai atuar justamente no meu canal de cálcio, na minha subunidade alfa-2 delta. Então, lembrando que os gabapentoides, eles são os anticonvulsivantes, né? E eles são as medicações que muitas vezes vão ser usados com outros, né? Dificilmente um paciente com dor crônica, de difícil controle, nós vamos conseguir com uma medicação só resolver o problema desse paciente ou dar um melhor conforto para ele. Geralmente nós vamos ter que associar medicações. E é interessante a gente saber onde cada medicação atua,
como que cada medicação trabalha, para a gente poder escolher melhor as nossas classes medicamentosas e fazer um efeito que seria um efeito aditivo no tratamento da dor, né? Não muitas vezes bloquear essa melhora desse paciente com algumas medicações que competem entre si e competem até mesmo com aquele sítio efetor, né? Isso é muito importante. Então, passamos aí do começo, né, da aula, vamos falar agora do que realmente interessa, né, dos gabapentinoides no tratamento da dor. Então, nós temos hoje duas medicações dessa classe, tá? Gabapentina e pregabalina, eu coloquei ali os dois mais frequentes, a glia, pregabalina, né, o Neurontin da gabapentina. A dose inicial varia, aquilo que o Carlos falou ali no começo é muito interessante. Nós temos que saber como é que a gente inicia uma medicação para o paciente, tá? Eu vou pegar uma pregabalina e vou iniciar 75 miligramas de 12 em 12 horas. Posso fazer isso? Posso, mas a chance de um efeito colateral do paciente não tolerar essa medicação, esse tratamento, é grande, tá? Isso é uma coisa muito individual, cada um tem uma forma de introduzir um remédio, cada um tem uma forma de iniciar um tratamento, é muito feeling, é muita experiência do médico, porque você sabe qual paciente que às vezes você vai conseguir forçar um pouquinho mais a medicação, você sabe qual que você tem que dar uma segurada a mais, então isso a gente vai ganhando com o tempo. 100% dos meus pacientes, quando eu inicio um gabapentinoide, eu inicio, por exemplo, a pregabalina, eu inicio 50 ou 75 miligramas à noite, porque o paciente, os efeitos colaterais que ele vai ter, a maioria das vezes ele vai estar dormindo, então sonolência, às vezes um pouco de náusea, ele já vai estar dormindo, então não se importa muito. Eu dou um tempo ali para ele acostumar com a medicação, 5, 7, 10 dias, dependendo do perfil de cada paciente, e depois eu introduzo outra miligramagem, 50, 75, e aí eu vou trabalhando esse paciente de acordo com sua tolerância, tá? A gabapentina, geralmente eu inicio à noite também, ou às vezes já de 12 em 12 horas, e depois eu vou titulando. Então, cada um tem uma forma de iniciar. Essa foi a que eu achei que mais deu certo para mim, e eu trabalho dessa forma, tá? Então, a gabapentina, geralmente a gente tem a dose inicial de 100 a 300 miligramas, né, à noite. A gente pode titular ela até 3 vezes ao dia, e titulando até chegar na dose ali de 8 em 8 horas. E a dose máxima recomendada é de 3.600 miligramas. A pregabalina, podemos começar com 50 ou 75 miligramas à noite, geralmente é o que eu começo, né? E depois a gente vai titulando isso de 12 em 12 horas. Dose máxima também de 600 miligramas. Uma coisa muito interessante entre pregabalina e gabapentina, tá? A pregabalina, ela tem uma absorção melhor, mais facilitada, tá? Dentro daquela nossa faixa de utilização terapêutica. Ela tem um menor potencial de efeito colateral. Claro que isso vai depender de paciente para paciente. Eu tenho, por exemplo, um paciente que tinha uma dor neuropática de gênito femoral, ramo genital do gênito femoral, e ele não deu certo com pregabalina e deu certo com gabapentina, tá? É muito individual. Mas a gabapentina, ela tem uma liberação, uma absorção pior, uma disponibilidade pior quando eu utilizo uma dose maior. Por exemplo, se eu utilizo 1.600 miligramas de gabapentina, a biodisponibilidade dela chega a 35%. Diferente quando eu utilizo 600 miligramas de gabapentina, que a biodisponibilidade dela é de 60%. Então, com uma dosagem menor de gabapentina, eu tenho a maior biodisponibilidade. O contrário da pregabalina. A pregabalina, quando eu vou aumentando minha dose, eu tenho uma absorção muito linear e uma biodisponibilidade muito boa, tá? Então, geralmente, eu consigo titular melhor e ter melhores efeitos com o meu paciente quando eu aumento a dose, quando eu vou aumentando essa dose,
tá? Então, é uma medicação também com menos efeito colateral, tá? A pregabalina em comparação com a gabapentina. Se a gente pega a Neupsig, o que é a Neupsig? A Neupsig é um grupo de estudo de dor neuropática da IASP, né? Que é a nossa Associação Internacional de Estudo da Dor. É como se fosse o nosso comitê de dor neuropática da SBED, tá? A Neupsig é uma reunião ali de especialistas, onde eles estudam e publicam bastante sobre os protocolos de dor neuropática. Para dor neuropática, os gabapentinoides juntos com os tricíclicos são ainda primeiro nível ali de recomendação, tá? Tem um forte grau de evidência, uma forte recomendação. Isso para dor neuropática. A Federação Europeia também, a Federação Europeia de Neurologia, também como primeira linha de tratamento, a IASP e a Canadian Pain Society também, tá? Então, para dor neuropática, é a primeira linha de tratamento, são os gabapentinoides. Esse foi um trabalho publicado em 2020 do Consenso da Academia Brasileira de Neurologia, é um trabalho do professor Manuel, da USP, tá? Onde ele comparou gabapentina e pregabalina para dor de origem central, tá? E no trabalho deles, o que eles observaram? Que a gabapentina teria um perfil melhor do que a pregabalina no tratamento de dor de origem central. Então, pelo consenso da Academia Brasileira de Neurologia, para dor de origem central, eles tiraram a pregabalina como medicação de primeira linha, jogaram ela para segunda linha e subiram a gabapentina para primeira linha de tratamento, tá? A Sociedade Francesa de Dor também, a Associação Francesa de Tratamento de Dor, elas fizeram uma revisão ali, publicaram uma revisão sistemática, analisaram alguns trabalhos, e para dor neuropática em geral, tá? Para dor neuropática em geral, eles também rebaixaram a pregabalina como segunda linha de tratamento. Isso não acontece na IASP, isso não acontece na Sociedade Europeia, né, de dor, que ainda mantém a pregabalina como primeira linha de tratamento em relação à gabapentina, tá? Então, a gabapentina e a pregabalina, elas têm um perfil muito parecido, né, como eu comentei com vocês, cada uma tem sua particularidade, e nós vamos ter mais evidência científica, nós vamos ter mais usabilidade nelas para tratamento de dor neuropática. Umas vão responder melhor com gabapentina do que outras. O que acontece também? A gabapentina é uma medicação mais antiga, então eu tenho muito mais trabalhos com gabapentina do que com pregabalina. Outra coisa que nós temos que ter cuidado, e bastante cuidado também, são alguns trabalhos muito mal desenhados, né? Então, com a gabapentina e pregabalina também. Então, nós temos que saber interpretar muito bem esses trabalhos. De evidência para neuropatia de HIV, a gabapentina tem uma melhor eficácia. De polineuropatia diabética, a gabapentina tem uma melhor eficácia, mas aí eu abro uma ressalta, tá? Porque os trabalhos mais antigos foram feitos com gabapentina e nós não temos bons trabalhos com pregabalina para isso. De neuralgia pós-herpética, nós temos alguns bons trabalhos mostrando também a maior efetividade da gabapentina em relação à pregabalina. Então, da gabapentina, nós temos 6 ensaios clínicos randomizados controlados, mostrando uma boa eficácia dela para neuralgia pós-herpética. Esse trabalho, eu acho que ficou muito bem conhecido aí para quem trabalha com dor aguda, dor pós-operatória, né? Que foi o que eles fizeram? Foi uma revisão, assim, uma revisão sistemática e meta-análise gigantesca, tá? Publicada na Anesthesiology por um grupo canadense. Eles observaram, então, 281 estudos, tá? Onde eles pegaram tanto a gabapentina quanto a pregabalina, e eles observaram justamente isso, a prevenção na dor crônica e
se valeria a pena entrar como profilático para prevenção de dor crônica. Então, não teve nenhum efeito, não foi observado nenhum efeito na prevenção de dor crônica pós-operatória e maior risco de eventos adversos. E esses resultados, então, eles não suportam esse uso rotineiro de pregabalina ou gabapentina para o tratamento da dor pós-operatória em pacientes adultos. Eu fiz um trabalho aqui na universidade em pacientes com pregabalina que foram submetidos à cirurgia de crosslink. Cirurgia de crosslink é uma cirurgia oftalmológica que você desepiteliza a córnea inteira e deixa a córnea toda exposta, tá? E esse paciente desenvolve nas primeiras 24, 48 horas uma dor assim, neuropática absurda e desesperadora em alguns casos. Então nós pegamos, foi um trabalho duplo cego, randomizado, esse trabalho está até publicado. Nós pegamos pacientes com pregabalina, e nós iniciamos antes da cirurgia, 3 dias antes da cirurgia, e nós acompanhamos esses pacientes ali no pós-operatório. Nosso trabalho não teve um N tão grande, foram 60 pacientes, a gente precisava de um N maior, ele vai ser até continuado. O que demonstrou? Mostrou uma tendência em melhor resultado, em diminuir o uso de analgésicos nesses pacientes que usaram a pregabalina, tá? Como mostrou uma tendência, eu não posso afirmar que vale a pena. Alguns pacientes saíram do nosso estudo por conta de efeito colateral, eles não toleraram, tá? Principalmente os pacientes mais idosos. Depois, se quiser, eu até disponibilizo esse estudo para vocês. É um estudo interessante, mas resolvemos fazer porque era uma dor que incomodava muito nas primeiras 24 horas. Foi um trabalho bem legal de fazer. Essa é outra revisão de 2020, ele pegou 12 ensaios clínicos controlados com placebo e avaliou a eficácia da pregabalina como desfecho primário em pacientes com dor crônica generalizada, tá? Não separou dor neuropática, isso é muito importante frisar. E eles utilizaram doses de 150 a 300 mg dia, e destes apenas 2 trabalhos foram positivos. Tá? Teve um estudo multicêntrico com alta dosagem de pregabalina em pacientes com neuropatia ciática, e esse trabalho foi negativo. Então, resumindo, ainda pela IASP, né, pelo grupo especialista de estudo de dor neuropática da IASP, que é o NeupSig, ainda hoje é a nossa primeira linha de tratamento para dor neuropática, tá? Então, são os gabapentinoides e os nossos antidepressivos. Então, hoje é a nossa primeira linha de tratamento, com aquelas ressalvas que eu falei para vocês, em alguns grupos de estudo colocaram ela como segunda linha. Esse trabalho, eu peguei ele porque eu achei interessante, ele é um trabalho escocês, que ele viu se a gabapentina ou pregabalina ela tem um benefício ou poderia causar algum dano, né? Maior benefício do que dano, né? Por que eles fizeram esse estudo? Porque estava sendo prescrito de forma assim, na Escócia aumentou muito o número de prescrição de gabapentoides, tá? E eles estavam prescrevendo muito off-label, sem muito estudo, principalmente para poder palpar opioide. E aí, esse grupo de estudiosos ali da Escócia pegou e avaliou se realmente ele teria benefício. E o que eles concluíram é o que a gente já sabe, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui estudando, a gente está pesquisando, lendo o tempo inteiro. O que eles observaram? Que aqueles pacientes que não tinham indicação realmente não teve um efeito tão bom. Então, causou mais prejuízo, até mesmo em um grupo, aumentou o índice de drogadição dos gabapentinoides, de drogadição, né? Então, ele tem que ser prescrito de forma correta, e aumentou muito o uso off-label desse. Quem não cansa de pegar em consultório paciente usando gabapentinoides naquilo que não resolve, né? Tem dores que não adianta, tem dor que os gabapentinoides não vão ser primeira linha de tratamento. E a gente chega muitas vezes no nosso consultório, paciente com um tipo específico de dor, uma dor nociceptiva somática específica, que ele está usando gabapentoide e não está usando muitas vezes uma medicação que seria a primeira linha de tratamento. Tá? Então, você indicar a medicação correta para o paciente correto
é a melhor forma da gente tratar e a forma mais eficaz, tá? Então, gabapentina e pregabalina são excelentes, mas não é a solução para toda dor crônica, tá? Em relação ao clearance de creatinina, tá? A pregabalina com clearance de creatinina, a gente precisa corrigir? Precisa sim, tá? Principalmente aqueles com clearance abaixo de 15. Começando ali com clearance abaixo de 30, eu já tenho que diminuir a dose, tá? Então, clearance acima de 60, normal, tá? Entre 30 e 60, a dose máxima de 300, entre 15 e 30, dose máxima de 150, e abaixo de 15, dose máxima de 75 miligramas dia, então uma vez ao dia. Aqueles pacientes que completam com hemodiálise, é interessante a gente fazer uma dose após a hemodiálise. Então, o paciente às vezes faz 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, ou todo dia, enfim, nós vamos sempre preferir usar essas medicações em dose única após a hemodiálise e, no máximo, 100 miligramas. A gabapentina eu também preciso corrigir, tá? De acordo com o meu clearance de creatinina. Então, abaixo de 15 também, de 350 a 300 miligramas por dia, tá? Em relação ao uso na pediatria e na insuficiência hepática, se a gente pega o uso na pediatria, na bula dos gabapentinoides, é muito claro, eu não posso usar abaixo de 12 anos de idade. Então, o nosso limite para iniciar ali a nossa medicação seria a partir dos 12 anos. Porém, nós temos muito na pediatria, quem trabalha com... Eu não trabalho com dor em pediatria, mas os colegas aí que trabalham com dor na pediatria, eles usam muito off-label, né? Não tem trabalhos, não tem segurança. Então, a pregabalina é usada na pediatria para algumas dores pediátricas, mas é off-label, tá? Na bula, só a partir de 12 anos. Em relação à insuficiência hepática, não temos nenhum trabalho que mostra um prejuízo do uso dos gabapentinoides naqueles pacientes hepatopatas, tá? Então, teoricamente, nós temos uma segurança em usar nos pacientes hepatopatas essas medicações. Quais são os efeitos adversos mais comuns, então, né? Geralmente, se a gente segue aquela recomendação, ela é uma medicação muito bem tolerada, tá? Os efeitos adversos, eles vão ser dose dependentes. E quais que são os efeitos mais comuns? Tontura, sonolência, sedação, edema de extremidades e ganho de peso. Os que mais dificultam o nosso tratamento, tontura, sonolência e sedação, tá? Principalmente os pacientes mais idosos, mas como cada um tem um perfil diferente, até pacientes mais jovens também a gente pode ter essas alterações. Edemas de extremidades, é muito comum também e alguns pacientes se queixam disso. Então, eu sempre explico, antes de iniciar, que pode edemaciar um pouco ali as pernas, os braços, né? Alguns, às vezes, a face. Eu tenho alguns pacientes que já tiveram edema de face. Uma coisa que eu só descobri depois que eu comecei a prescrever, pode fazer retenção urinária também. Tá? Eu tive um paciente que teve retenção urinária, eu fui pesquisar na bula da pregabalina, e estava lá retenção urinária. Não é o mais comum, os mais comuns são esses: tontura, sonolência, sedação, edema de extremidade e ganho de peso. Por isso, mais uma vez, é muito importante a gente saber manejar a medicação. É muito importante a gente explicar, conversar com o paciente por que a gente está passando aquela medicação, que muitos dos pacientes perguntam: ah, doutor, mas essa é uma medicação para convulsão. Sim, é uma medicação para convulsão, mas ela atua ali quando o estímulo doloroso sai da medula e caminha em direção ao cérebro, então eu estou agindo naquilo, pode causar esses efeitos colaterais. Então, essa conversa, essa relação do médico-paciente é muito comum, e isso com certeza vai ser uma das principais causas do paciente poder usar realmente e aderir ao nosso tratamento. Então, a melhor forma de adesão que eu vejo de tratamento seria uma conversa ali, uma boa relação do médico-paciente. O paciente tem que estar ciente
dos efeitos colaterais que essas medicações causam e por que eu estou usando aquela medicação, tá? E aí, eu peguei esse trabalho de 2020 também, abril de 2020, que eu achei ele bem interessante. Ele pegou vários artigos, fez uma revisão e publicou como se fosse um manual de boas práticas para o uso de pregabalina e gabapentina para dor, tá? E ele tem 19 páginas e eu resumi ele para vocês aqui em 3 slides, né, para ficar muito melhor. Então, um trabalho bem interessante australiano esse. Para fibromialgia, o que eles observaram, que colocaram como boa prática? 1 em cada 10 pacientes com fibromialgia, moderada a grave, tomando pregabalina, na dose de 300 a 600 miligramas por dia, vão experimentar uma redução de 30 a 50% da dor de 12 a 26 semanas, tá? Com base em evidências de alta qualidade na revisão que eles fizeram a partir da Cochrane, tá? A evidência de gabapentina em fibromialgia não é clara devido ao pequeno número de ensaios e qualidade muito baixa. Então, como boa prática, eles colocaram, se a gente for escolher uma medicação para iniciar na fibromialgia, dar preferência à pregabalina do que na gabapentina. Outras condições, tá? Nessas revisões aí que eles fizeram, eles não encontraram benefício no tratamento de gabapentinoides, comparado ao placebo, na lombalgia ciática e estenose espinhal ou enxaqueca episódicas em adulto, tá? Então, assim, isso aí é muito individual, né? Se eu pego um paciente no consultório com dor lombar crônica, com sensibilização central da dor, com sensibilização ali periférica, com alodínia e com hiperalgesia, talvez esse paciente vai responder sim a uma pregabalina, tá? Mas se eu pego um paciente com lobalgia axial clássica, sem sensibilização da dor, não é um paciente que eu vou entrar com gabapentinoides para ele como primeira linha de tratamento. Então, assim, nada vai ser uma receita de bolo, nada vai ser vai ter um protocolo ali para guiar. Eu tenho que examinar meu paciente, eu tenho que conversar, e isso é muito individual, né? Tem boas evidências para apoiar o uso de pregabalina em dor aguda, tá? Neuropática aguda, por HIV, dor neuropática do câncer e outras formas de dor neuropática. Ele falou que, no caso, é insuficiente, né? Mas nós temos alguns trabalhos muito bem feitos, principalmente em dor neuropática do câncer, que mostra uma boa evidência para usar pregabalina nesses pacientes, porque geralmente é um paciente com dor mista, né? Não uma dor às vezes o paciente realmente ele tem uma dor que ela predomina, às vezes uma dor nociceptiva somática predomina, uma dor nociceptiva visceral predomina, ou uma dor nociceptiva neuropática predomina. Aqueles pacientes com câncer, com dor mista, com predomínio de dor nociceptiva neuropática, são bons pacientes para a gente iniciar também pregabalina ou gabapentina. Isso eu achei bem interessante, da prescrição indevida dessas medicações, né? Então tiveram ali quase 12 mil notificações de uso indevido de dependência de gabapentinoides de 2004 a 2015, num banco de dados internacionais, tá? Então, por que eles colocaram bem isso ali na prática, né, nesse manual, vamos supor assim, nesse guia de prescrição prática dos gabapentinoides? Porque eles viram que o uso indevido de gabapentinoides foi maior em pessoas com transtorno por uso de opioide. Então, esses pacientes com uma tendência maior à drogadição, uma tendência maior a essas dependências, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela para prescrever, tá? Não sair, como todos os pacientes, né? Não sair prescrevendo ali para todo mundo. Então, o que precisa saber, né, segundo esse manual de boa prática desse trabalho? A pregabalina e gabapentina pode ser eficaz como tratamento de primeira linha para algumas pessoas com dor neuropática, como neuralgia pós-herpética e neuropatias periféricas diabéticas. Não é eficaz para dor lombar, ciática, estenose de canal, enxaquecas episódicas, tá? E seu uso off-label para essas condições não é recomendado. E
sempre pedir o paciente para relatar efeitos colaterais, como tontura, sonolência, problema de marcha. Muitas vezes, uma adaptação na dose desse paciente vai resolver o problema, tá? Como que eu faço geralmente? O paciente está tomando à noite a pregabalina. Ele fala, doutor, eu estou acordando com sono, estou com dificuldade de acordar. Aí eu falo com ele, olha, que horas que você está usando a sua medicação? Ah, estou usando às 10 da noite. Pô, então vamos começar a usar às 8? Vamos ver se metabolizou? Poxa, melhorou, beleza, mantém a 8. Ah, não melhorou, doutor. Vamos passar para 6 da tarde? Vamos ver como é que fica. Então, assim, nós temos que ir individualizando o tratamento, nós temos que ir titulando esse tratamento de acordo com o perfil de cada paciente. Cada paciente vai ter um perfil farmacocinético, tá? Então, nós temos que explorar o perfil desse paciente e achar a melhor medicação para ele. Isso é o interessante, né, e da nossa especialidade, por isso que os pacientes de difícil controle da dor, de difícil tratamento, eles vão acabar na gente depois ali de 5, 6, 7 consultas, depois de 2, 3 anos de dor, eles vão acabar num médico especialista em dor. Então, nós temos que ter esse, esse essa sensibilidade para titular a medicação, essa sensibilidade para indicar a forma mais correta de usar. Então, é isso. Fico à disposição aí. Não tem como ser uma aula muito longa em relação aos gabapentinoides, porque realmente a literatura não traz tanta coisa assim para a gente. Vou interromper aqui. Brenão, parabéns. Acho que nem tem assunto mais para gabapentinoide, né? Acho que não tem. Nem se a gente quiser falar mais sobre o tema, a gente consegue. Parabéns, aula fantástica. Ainda mais que você conseguiu falar de um tema importante, chato, de maneira suave, né? Parabéns, as aulas estão ficando cada vez melhores. Primeira pergunta Obrigado. do chat. Uhum. Você leva em consideração o relaxamento muscular? O uso Da pregabalina, levo sim, da Carlos. escolha. E o que que eu acho, o que que eu percebo, não sei se você percebe também, aqueles pacientes com dor neuropática e um perfil mais ansioso, mais tenso, eu entro com os gabapentinoides primeiro do que antidepressivo para eles. Aquele tensão, aqueles pacientes mais tensos assim. Se tem um perfil mais bad ali, mais depressivo, aí eu já prefiro entrar com os antidepressivos como primeira linha. Ah, Então, é muito importante isso, né? O único defeito que eu achei na tua aula é que você não citou um importante artigo publicado na Pain Physicians em 2021, que mostrou em laboratório, né, a interação entre amitriptilina e pregabalina, mostrando uma alteração da farmacocinética da pregabalina e não da gabapentina nos pacientes em uso concomitante. Me senti pessoalmente ofendido, porque fui eu que publiquei esse artigo. pode deixar que está anotado. Já vou adicionar na aula. Não, foi um artigo que a gente publicou na Pain Physicians em 2021, mas foi um estudo em modelos animais, né? Evidentemente em ratos. O que que a gente conseguiu demonstrar? Que a amitriptilina ela interage farmacologicamente com a pregabalina, aumentando a concentração plasmática da mesma. Então, é uma forma de utilização para casos refratários e tudo. E ela não teve o mesmo efeito com a gabapentina. Você vê como é que é difícil, né? É, E Carlos, meu dia a dia é usar, sinceramente, a pregabalina. Eu enfim. só uso gabapentina quando o paciente não tolera o uso da pregabalina. Aí eu passo para gabapentina. Uma É o meu pergunta dia a aqui da dia, né? Letícia: o uso de gabapentinoides no glaucoma? Poderia ser uma contraindicação. Ô, Letícia, eu não sei na bula se é uma contraindicação, não, viu? Tem que ver, eu acho que não. Assim, a Cristina, lá de Brasília. Beijo, Cristina. Os pacientes que usam gabapentinoides e vão ser submetidos à cirurgia, a gente aumenta a dose, mantém a dose. E pacientes com dor pélvica crônica que ainda não usam gabapentinoide pode se beneficiar da introdução intraoperatória. Tem um estudo muito importante também publicado sobre o uso de pregabalina pré-operatória para pacientes com esterectomia, que mostrou
uma evolução importante na dor pós-operatória, tá? Também um É, estudo publicado pela gente é, que o Breno não citou. Estou só anotando os estudos que ele não citou. tem um Mas estudo esse não foi também, publicado em revista grande, não. Tinha fator de impacto. tem, tem um estudo também que ele pegou só pacientes pós-toracotomia também, que mostrou um benefício desses pacientes com os da pregabalina. Então, assim, tem muitos estudos que estudam populações específicas, né? Quando a gente compara dor pós-operatória em geral, não tem benefício, tá? Mas, claro, a gente tem que individualizar. Então, ô Cris, poxa, tem um paciente com dor pélvica crônica. Essa dor pélvica, ela é uma dor neuropática? Se for uma dor neuropática pélvica, que você vai ter manipulação de nervo pélvico ali muitas vezes, tá? Talvez eu entraria. Para mim, valeria a pena, tá? Agora, é uma dor pélvica que vai fazer uma cirurgia para uma dor, será uma dor visceral pélvica, poxa, talvez não vale a pena a gente entrar com uma pregabalina. Talvez o efeito colateral não dá para a gente, não é tão superior do que o benefício que ele ia ter, né? Então é muito individual, é igual os pacientes que já usa gabapentinoide, né? Se for uma cirurgia com potencial chance de aumento de dor neuropática pós-operatória, como mastectomia, toracotomia, amputação de membro, eu acho que vale a pena a gente até aumentar a dose. Agora, se for uma cirurgia que não tem um potencial tão grande de transformação de dor crônica e de dor neuropática, eu manteria a dose que o paciente está usando. Então, é muito individual. Aí uma pergunta aqui sobre o uso, né? Se você usa para procedimento cirúrgico, se sim, quantos dias antes? Eu não uso, não. Apesar que a gente publicou um estudo, né? Eu não costumo usar, não. Você usa mesmo? Não chega, né, Carlos, para a gente, né? Esses pacientes geralmente chegam depois, né, que já estão com dor crônica. Mas para a gente não chega. Pregabalina e herpes zoster. Ô, o É, Diógenes, o dono lá da Bahia. Para herpes zoster, achar alguma coisa que funciona, eu tô querendo saber, viu? pois é, esse é o grande... Herpes zoster é o nosso maior problema, né? A gabapentina, segundo os trabalhos, tem um potencial melhor que a pregabalina para herpes zoster. Eu uso pregabalina, tá? Eu não uso gabapentina. Eu também só uso Mas, pregabalina, basicamente. é, Por uma razão muito. Vamos ver se é a mesma, né? A gente já trata paciente muito difícil. Nunca é com um medicamento só. E a cinética da pregabalina, ela é linear, né? Então, eu acho que é uma droga mais previsível, né? Como que a gente já trata paciente difícil, é uma droga mais previsível. Então, o que é uma cinética linear? 150 é metade de 300 e o dobro de 75, né? E a gabapentina não é, 1.200 não é o dobro de 600, que não é metade de 300, que não é o do, não é, 600 não é metade de 1.200 e não é o dobro de 300. Então, a cinética não ser linear, num paciente que já é complicado, é muito difícil, né, Bruno? é. E o paciente tolera melhor, né? A pregabalina. E o efeito dela é mais rápido. Então, você vai pegando a mão com a pregabalina, dificilmente você prescreve gabapentina, viu? Eu só prescrevo gabapentina no SUS porque o SUS fornece com aquela medicação de alto custo lá aqui na minha região. E não fornece pregabalina. É o único. Quando eu entro como a gabapentina de primeira linha. Fora isso, é pregabalina que eu passo também. Aí eu não. Eu comprei a briga. Fui prescrevendo, até as prefeituras colocarem aqui, sabe? Porque eu acho que o resultado é melhor. É. Eu trato alguns poucos pacientes, eu não tenho nenhuma prescrito com gabapentina. Não, e até é mais barata, né, cara? Você pegar a pregabalina hoje, ela tá na faixa de 40, 50, entre 40 e 50 reais uma caixa. A gabapentina, que às vezes você vai usar ela 3 vezes ao dia, ela tá mais cara e vai acabar mais rápido, né? Tem. Também tem Breno, acho isso. que acabaram as perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta, mais alguma consideração? Já liberei o som de todo mundo.
Breno, você teve aí com 123 pessoas na sala no Rapaz, tempo, então, tá cada dia maior isso. olha, tá dando uma média de 500 acessos nas aulas, né? Depois eu olho a curva lá do YouTube, quando eu coloco a aula no YouTube, porque ele só contabiliza quando a pessoa assiste pelo menos metade da aula. Então, Uhum. somando as pessoas que assistem aqui e as pessoas que depois assistem no YouTube, está dando uma média de 500 pessoas. Apenas lembrando que nos próximos aí 15 dias, as aulas estarão no youtube.com/carlosmarcelodor, que nós vamos transferir o YouTube para a conta do Simpen, para ir para a plataforma do Caminho Sem Dor. Eu tive que tirar a conta que estava na conta pessoal minha. Então, gasta aí uns 15 dias no máximo, a gente já volta com o Caminho Sem Dor, né? Mais uma vez, agradecer a Cristália. Sem o apoio institucional do Cristália, a gente não iria nunca conseguir fazer um projeto como esse. São 40 aulas, né? Esse é um projeto que apoia a existência do Caminho Sem Dor, e apoiando a existência do Caminho Sem Dor, a gente consegue aí levar, né, assistência, levar conhecimento e levar tratamento a vários pacientes aí no Brasil inteiro, né? Então, professor Charles, o senhor Charles já caiu? Já caiu. Tá cansado, prof. Tá, veio lá de Roraima. Hoje a gente tem alguém do Cristal aí para poder falar, o Marcos Pontes, o Rocon, o Maurício. Por aqui, doutor. Hong Kong. E aí, Rocon, como é que foi a viagem de volta? Alfenas é longe, hein, filho? Não é tão longe, mas é um pouco cansativa. Mas foi boa. 7 horinhas. 7 horinhas é nada. Prazer ter te recebido aqui, viu, meu amigo? Estou por aqui também, doutor Carlos Marcelo. Prazer em Opa, revê-lo. tudo bem, Maurício, tudo bem? como é que tá as coisas? Excelente aula, parabéns. Mais uma vez, em nome do Simpen, em nome de todas as pessoas que recebem essas aulas gratuitamente, agradecer aqui o apoio do Cristália. Muito importante nesse projeto. E semana que vem tem mais. Deixa eu dar o spoiler. Semana que vem é dia... Catéter epidural. Opa, legal, o hein? uso de catéter epidural. Nós vamos falar aí de ropivacaína, levobupivacaína, morfina epidural, fentanil epidural. Para aula aí com o professor Franklin. O Franklin, que era de Manaus, agora é de Florianópolis. Pois é, migrou para cá, não aguentou e veio para cá. Migrou muito, né? Migrou. Gente, então, uma excelente noite. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Até semana que vem com mais um Sem Dor Experts. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí, um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.